Deus é Espírito. Em espírito e verdade deverá ser adorado. Através da linguagem do sentimento, da gratidão, nos aproximamos do Pai. E a sua força positiva vitaliza a alma, alimenta a mente e alinha os pensamentos para que possamos prosseguir na estrada evolutiva com norte, com direção, sabendo para onde vamos, sabendo de que forma nós iremos. E nesse sentimento de busca do encontro conosco mesmo, de comunhão com as forças espirituais superiores, que retornamos a esta casa, sentindo as vibrações de harmonia e de paz, um ambiente espiritual reservado às coisas do espírito imortal, e através da leitura, do estudo que aqui é realizado, a nossa compreensão de mundo se alarga e encontramos nos argumentos tão sólidos, tão lógicos da doutrina dos Espíritos, toda a força necessária para prosseguir, enfrentando as provas, suportando as pressões da encarnação, buscando sempre aproveitar todos os momentos para adquirir valores, para corrigir imperfeições. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre de todos nós que aqui estamos, rogamos as suas bênçãos e a sua proteção para esse trabalho. Que a sua essência, preenchendo a atmosfera, possa favorecer o momento de estudo, e que os espíritos benfeitores, os seus mensageiros, aqui estejam, trabalhando os fluidos, passando os seus pensamentos positivos, nos inspirando ao bem, ao amor e à caridade. Que esse círculo de oração, de prece, possa também iluminar os espíritos sofredores que terão permissão de adentrar a esta casa. E através da mensagem da noite, das preces silenciosas, dos fluidos salutares, eles consigam o alívio para as suas almas e o despertar das consciências, desprendendo-se da materialidade, dos bens terrenos, dos despojos carnais, de todas as intrigas e os conflitos, os revides, as vinganças, e essas questões menores se dissolvam e eles consigam, perdendo as escamas mais grosseiras da visão, vislumbrar um mundo novo, renovado nas ideias, na oportunidade de prosseguir construindo a própria felicidade, e que possam dessa forma também aceitar a ajuda dos assistentes espirituais e assim serem conduzidos às cidades no astral superior. Que a paz de nosso Senhor Jesus cubra esta casa, que ela seja no coração de cada um de nós que aqui estamos.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espíritos benfeitores. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos continuar estudando o tema temor da morte. Vou fazer um breve apanhado do que nós vimos já quarta-feira passada para prosseguir, porque o assunto ele não terminou. Então nós vimos que o que faz o homem ter medo da morte não é a morte em si, porque na maioria das vezes, quando o espírito ele vai se desligar do corpo físico, ele está num estado chamado de torpor, de inconsciência. É como se o sentido dele, por alguns instantes, ficasse adormecido. O que verdadeiramente faz com que a maioria tema a morte é o desconhecimento do futuro, da realidade que vai encontrar depois da morte. Muitas pessoas, diz o texto, já em vida ou na vida toda já esteve morto, porque se desinteressou das questões do espírito imortal, da imortalidade. Só se preocupava com a sobrevivência do corpo físico ou com a manutenção das coisas materiais que garante a comodidade, o conforto da vida física. Então, do ponto de vista filosófico, essas pessoas já estavam verdadeiramente mortas. O que acontece no momento do desencarne é só o desprendimento do espírito que estava ligado ao corpo físico através do perispírito. Outras pessoas nunca também se preocuparam com as questões da vida depois da morte. Tiveram uma vida aparentemente simples. Nem procuraram a religião, nem procuraram a leitura e nem a reflexão, mas teve um encadeamento moral reto. Teve uma vida, no ponto de vista de fazer e de querer bem para os outros, que no momento do desencarne, é isso que fala essa parte final do texto, no momento do desencarne a pessoa nem tem tanta bagagem mental, tanta estrutura, tanto conhecimento, mas ela tem o chamado merecimento. Pela doçura das irradiações, da paz de espírito que a pessoa vai emanando, aquela consciência de ter feito o melhor que podia ter feito, ter aproveitado aquela oportunidade que Deus concedeu para estar aqui na Terra, atrai a simpatia dos benfeitores, dos espíritos benfeitores. Então esses espíritos benfeitores rodeiam horas ou dias antes a pessoa, antes dela desencarnar, e vai passando aquela sensação de paz, de serenidade, e o espírito daquela pessoa teve uma vida simples, às vezes não teve nem conhecimento, nunca conversou sobre a vida no mundo espiritual, o destino do espírito depois da morte física, mas ela vai se desprendendo do corpo e vai assimilando as ideias daqueles que estão, e ela vai antevendo que tem uma continuidade, e saber que tem continuidade. Só naquela hora e é suficiente. Por quê? Porque a pessoa não tem amarras. O que dificulta o desencarne são as amarras que nós criamos, ou por culpa de não ter feito aquilo que veio fazer, porque a gente tem um registro muito forte no espírito. Nós temos um conhecimento inato, quer dizer, que já vem conosco, de que nós não somos daqui, de que nós temos uma vida que prossegue, uma pátria espiritual, em cidades espirituais organizadas, e o conhecimento de Deus, ele é inato, ele está dentro de nós. Mas a gente acha que vai se eternizar, a gente se adormece, né? Adormece no corpo físico. O corpo físico parece que ele é um aparador,
ele anestesia essas impressões. E no momento do desencarne, quanto mais fora desse corpo, mais nitidez da realidade nós vamos tendo. E a rigor, percebendo o que nós deixamos de fazer, porque nós tínhamos uma programação, todos têm um programa a executar na encarnação. Então, o não fazer aquilo deixa uma sensação de desconforto muito grande. Ou então, o remorso mesmo das coisas que a gente não deveria fazer. É um entrave. E o outro entrave é o apego, é a amarra que nós já estudamos na quarta-feira passada, a amarra do sentimento, da emoção nos objetos, quando a gente começa a pensar e a se confundir com as coisas, né? Ao invés da gente ter aquilo claro, eu tenho o corpo, a gente começa a achar que é o corpo. Eu tenho a casa, ou eu tenho o título, a posição, eu começo a me confundir com aquilo lá. Eu não tenho clareza, eu não tenho desprendimento, eu não tenho senso, percepção de que aquilo para mim é dado de uma forma transitória. Às vezes até eu sei com o intelecto, mas eu não sei com o coração, com a alma. E aí aquilo atrapalha. São amarras. E essa pessoa, mesmo que ela não tenha vindo nunca na casa espírita, nunca tinha ouvido nada sobre comunicação dos espíritos, sobre sobrevivência do espírito após a morte, como vivem os espíritos na pátria espiritual, mas ela teve uma vida singela, uma vida simples, uma vida de aproveitamento, de bondade, de bem-querência, de solicitude, foi útil o quanto pôde. É isso que diz o texto. Ela atrai aqueles que vão poder ser os testemunhas, né? Como fala o Evangelho, todos nós teremos as nossas testemunhas, aqueles que vão testemunhar que aquela pessoa teve uma vida reta, uma vida de aproveitamento. Daniel, um ateu, como é que fica quando desencarna? O ateu já é mais difícil, né? Nós temos o ateu e nós temos o materialista, né? O materialista é aquele que acha que só a vida física é que existe, e depois depois da morte do corpo físico não existe mais nada. E o ateu é aquele que não acredita em Deus. Mas tem um monte de ateu que está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém provar para ele que existe Deus. Então, o mais difícil é o materialista, porque o materialista ele cria uma ilusão tão grande de que nada existe, que mesmo depois da morte física, ele continua querendo que nada exista, querendo provar que o ponto de vista dele está certo, e aí ele cria uma dificuldade muito grande para o próximo passo. Então ele se frustra, ele passou uma vida inteira achando que era isso, brigando com os outros, defendendo o ponto de vista. Na hora que ele morre e se vê vivo, ele fala: e agora? Não me preparei para isso, o que eu vou fazer? É a maior decepção. Ele sofre de decepção. Sabe alguns momentos na vida da gente que a gente está discutindo algum ponto de vista com alguém e de repente no meio do caminho a gente percebe que realmente a gente está errado, mas a gente quer dar o braço a torcer, e aí a gente continua brigando com a pessoa, mas sabendo que não tem mais jeito, não tem mais salvação, né? Nós estávamos errados, nós tínhamos entendido errado, não tinha olhado sobre aquele ponto de vista. É isso, eles vão sofrer um tempo maior de decepção, até desconstruir aquela ilusão que eles criaram para a cabeça deles. Vai alguns anos, demora muito, mas nós nunca podemos achar que o que acontece para um é exatamente igual ao outro, né? Porque tem muitas forças dentro de cada pessoa que a gente desconhece e ela se revela e a gente não sabe. Agora, sem dúvida, conhecer essa realidade, né, que existe um mundo espiritual, todos esses princípios que a gente vem estudando, facilita muito o desencarne, o momento do desencarne, a ponto de que alguns consigam
em alguns momentos da sua evolução, se desprender sozinho, se desligar do corpo e começar, já num segundo após o desencarne, começar as suas atividades. Isso que é interessante, né? Dar continuidade à atividade. Hoje, o assunto vai ser o desligamento perispiritual durante a desencarnação. No momento da encarnação, cada molécula, cada átomo do corpo perispiritual se liga a cada átomo, a cada molécula do corpo físico. E no momento do desencarne, o contrário. Só vai haver o desencarne completo quando todas as moléculas e todos os átomos do corpo físico se desligou. Enquanto tiver ainda alguma ligação, algum ponto de ligação, o espírito ainda sente o que acontece com o corpo. Mas o espírito não leva nada, morre tudo com o corpo. Cada molécula, porque o que fica no perispírito e no corpo, né? Quando encarna, a gente fala assim no Espiritismo, a alma é o espírito encarnado no corpo. Como que é isso? Quando a alma encarna, o seu corpo fluídico, ele se enraiza em cada célula do corpo, ele está enraizado. Tem gente que fala assim, onde que está o perispírito? Ele está fora, ele está dentro, ele está enraizado. A gente estudava para ser uma figura, para ilustrar que eram várias camadas como é de cebola, mas não é nada disso, não tem nada de camada igual cebola, porque o perispírito ele é fluido, e fluido ele penetra, ele permeia, ele está dentro, ele está fora, ele é que nem um vapor, né? Gasoso, parecido entre uma coisa e outra, então ele não está nem dentro nem fora, porque ele não tem essa rigidez que tem o corpo físico. O corpo físico, sim, ó, ele é circunscrito. Nós sabemos onde ele começa, onde ele termina. O perispírito não, porque a gente está alegre, está feliz, está em comunhão com Deus, ele dilata, ele expande, ele se giganta. A gente começa a sentir timidez, inibição, medo da vida, ele começa a encolher. É, exatamente. Eu estava vendo o Bivaldo hoje, e dificilmente ele entra no cemitério. Que talvez morreu um amigo que ele entra no cemitério e fala, o que eu vi de sangue enterrado naqueles túmulos, não pode fazer nada. Exato. É assim que ele é tudo grudado. Ele que tem a clarividência, fica mais difícil. Tem gente que tem também uma sensibilidade, já sofre, nem vê, mas sofre porque sente as emoções, né? Se agita com as emoções daqueles que estão passando por uma perturbação. Agora imagine quem vê, quem tem essa claridade de enxergar o espírito igual nós enxergamos o corpo físico. Então quando está encarnado é assim, o corpo da alma, que é aquele corpo fluídico, ele enraiza em todas as células, ele está ligado a todas as moléculas do corpo. Por isso que a gente sente através do corpo o contato com o mundo material, através do tato, através dos sentidos físicos. E quando desencarnamos, cada ponto do corpo perispiritual deverá se desprender. Só que não é, ele diz aqui, não é laços que se arrebentam, são laços que se desatam, igual aqueles laços do cadarço, que a gente puxa, ele desata. E o espírito vai no fruto, acabou tudo. Toda aquela ligação do corpo. A energia vital do corpo, ela se dissipa e ela volta para o celeiro universal. Os elementos químicos que formam o corpo físico, carbono, hidrogênio, oxigênio, ao sofrer a decomposição, ele retorna para a terra, né? Retorna os sais para a terra. Por isso que na Bíblia, numa linguagem simbólica, diz que o que é do pó, para o pó retornará. A parte física, o corpo físico, vai ficar na terra. Os elementos serão devolvidos e reaproveitados numa reciclagem que tem. Porque os elementos que estão no corpo hoje, ele vai para outro corpo. Vamos supor, um animal morre no meio do pasto. Os elementos químicos, ele vai ser ali
né, distribuído para a terra, para o solo, e a raiz da grama vai aproveitar aqueles elementos para formar o corpinho da grama. Quer dizer, o que é da terra, da parte física, fica na parte física. A energia vital, ela se desprende, ela se dissipa e volta para o celeiro universal. Novamente, os seres vivos ou os espíritos encarnados assimilam aquele fluido através da respiração. Agora, o que fica em volta da alma é o perispírito, é o corpo perispiritual. A mente do espírito atrai automaticamente aquele fluido que passa a ser o corpo dele no mundo espiritual. E aí nós falamos então que é o espírito, ou seja, o espírito é a alma desencarnado e a alma é o espírito encarnado, ligado ao corpo físico. Então, o que acontece? Quando nós encarnamos, nós recebemos uma cota de energia para cada célula do nosso corpo. Se nós tivéssemos uma vida correta, não desgastasse essas energias de forma desregrada, ela ia acabar no momento que ela foi planejada. Uma encarnação que foi planejada para 90 anos, ela ia durar 90 anos, a energia ia se desgastando junto com a célula física. A célula física é uma engrenagem, igual a engrenagem de um relógio, é a parte material. E a energia, que seria a pilha dessa engrenagem, ela vai se esgotando, porque ela é para um tempo. Quando acontece de que essa energia acaba junto com a parte física morreu, o corpo morreu, as células do corpo morreu, os órgãos morreram e a energia acabou junto, gastou ela, o desligamento do espírito do corpo é uma coisa natural, é uma coisa sutil, é um desprendimento leve, sem sobressaltos. Agora, quando o corpo físico ele morre antes da energia se esgotar, através daquela energia que está ainda saturada, está encharcada, o corpo morreu. Ele não tem mais condições, as células físicas morreu porque ou a gente abusou demais, gastou de uma forma equivocada, ou por causa de uma morte violenta. Ele morreu o corpo, mas tinha energia vital para mais um período. Então o que acontece? O espírito ainda permanece ligado ao corpo físico e continua tendo as sensações. De novo, nós temos que tomar cuidado com o estudo que nós fazemos disso. Todos que têm uma morte violenta continuam ligados ao corpo físico? Não. Porque se foi uma expiação do passado, uma programação para a encarnação, ele encarnou e já tinha este momento, esse encontro programado, a espiritualidade vem e desliga o espírito e leva o espírito, desde que ele não se revolte. Porque às vezes a gente aceita uma prova, a gente está tão animado, né? Pessoal, nós lá no mundo espiritual, nós estamos lá já há uns 20 anos, né? Uns 30 anos. Aí nós estamos fazendo um curso, outro curso, né? E vai com uma turminha, vê uma coisa e fica encantado, e vai com a outra, a gente se enche de coragem. Aí a gente fala, eu vou lá e vou resolver todos os meus problemas. Você vai ver. Vou acabar com esse negócio. Eu quero também ter paz. Eu vejo lá um espírito vindo lá de outra dimensão, ele se materializa aqui no plano espiritual onde eu estou, cheio de luz, de radiação positiva, né? Tem uma facilidade para se deslocar. Eu quero isso daí para minha vida, não quero ficar me arrastando para lá e para cá. E a gente se empolga e aí assume alguns compromissos. Quando esses compromissos começam a chegar próximo da gente, a gente começa a recuar, porque aí nós já estamos na carne, aí a gente começa a ficar medroso, aí a ligação com Deus também já está vacilante. Então pode acontecer de que a pessoa venha com uma programação e ela se revolte, ela não aceita. Pode acontecer tudo, não é? A gente muda tanto, oscila, nós não ficamos numa linha reta. Mas vamos imaginar que a pessoa veio por uma programação e ela passou por aquele momento de desencarne violento. Quer dizer, o corpo morreu antes do espírito se desligar.
É diferente da primeira situação. A primeira situação, o corpo está morrendo, porque desde o dia que nós nascemos o corpo está morrendo biologicamente. A energia está sendo usada de forma correta para animar, movimentar o corpo, e ela está se esgotando. Morre o corpo físico, a energia acabou, o espírito se desliga. Na outra situação não, morre o corpo físico, morre, porque foi uma morte violenta, mas a energia ainda está untando, está envolvendo aquele corpo, está encharcando aquela célula, o espírito permanece ligado ao corpo. Se for uma programação, os espíritos colaboradores do desligamento vêm, desliga o espírito e leva ele embora, acabou, desde que ele não se revoltou, que ele aceitou. Mas acontece que algumas vezes nós somos acometidos pela imprudência, né? O ser humano, ele é acometido pela imprudência, pela invigilância. E aí não tem nada a ver com a outra encarnação, é provocado por esta. Quando a gente provoca, a gente estava falando ontem no estudo, tem gente que se preocupa exageradamente com as coisas. Nós não podemos ser irresponsáveis, nós temos que ter disciplina e temos que ter compromisso, mas tem gente que se preocupa exageradamente com as coisas e coloca uma pressão muito grande no cérebro. E o cérebro tem alguns vasinhos, né, bem fininho, estreitinho, e às vezes rompe esse vaso. E aí, o que acontece? Provocou a morte. Ah, mas era para morrer. Se morreu, era para morrer. Nada acontece por acaso. Não é bem desse jeito. Às vezes a gente provocou. Está falando lá no Evangelho: cada dia basta o seu mal. Não se preocupe exageradamente com o dia de amanhã. Deus provém. Para aqueles que estão caminhando certinho, Deus provém. Mas a pessoa está acelerada na preocupação exagerada, vai acontecer isso. Ou então a alimentação desmedida, sem nenhum controle, sem nenhum balanceamento, os excessos dos vícios no cigarro, na bebida, eu posso falar que tinha que acontecer? Não podemos falar. Ou então, no caso mais extremo, ele vai abordar, que é o suicídio. No caso do suicídio, a pessoa vem para ficar encarnada, ela tem um reservatório de energia, uma cota de vitalidade para 60 anos, e chega aos 40 anos ela se suicida. E em geral, gente, não é regra, em geral, esses 20 anos que ela deveria viver, ela vai ficar ligada ao corpo físico. Infelizmente, não dá para falar outra coisa. A gente gostaria de falar outra coisa, mas não tem como falar, né? As preces ajudam? Demais. Ajudam, porque ela vai tocar aquela alma, ela pode chegar num arrependimento, e mudando a forma de pensar e sentir, por misericórdia divina, ela pode ser levada para o mundo espiritual. Mas se não acontecer o arrependimento, o espírito fica ligado ao corpo, sentindo todas as sensações, aquela quantidade de tempo que ele deveria viver, que foi planejado para a encarnação. E é por isso que eles relatam, e isso não é fantasia, eles relatam nas comunicações mediúnicas de todo o Brasil, toda a parte, mesmo médios que nunca se conversaram com o outro, o suicida, ele se comunica falando: eu estou sentindo os vermes comer o meu corpo físico. Mesmo que o médium nunca tivesse comunicado com. Hoje ainda nós temos internet, temos televisão, rádio, mas mesmo quando não tinha nada disso daí, você podia morar em Minas Gerais, participar do trabalho mediúnico lá, você podia ir para Santa Catarina, participar lá numa cidade pequenininha, lá, né, do interior, na zona rural, tinha mediunidade. O médium incorporou o suicida, ele vai falar: eu estou sentindo o meu corpo, está cheio de terra, tem terra no meu olho, os vermes estão me corroendo. É até ruim a gente falar disso, mas faz parte aqui do estudo, nós temos que falar. Por quê? Porque o perispírito liga o espírito ao corpo físico, e através dessa ligação, o corpo físico tem contato com a matéria e o espírito sente.
Quando o corpo morre e a energia vital ela se dissipa porque chegou a hora, o espírito não tem mais contato, ele se liberta, ele não tem mais contato, ele não sente mais nada na parte física. O sentir dele vai ser só moral. Se ele teve uma vida simples, uma vida útil, uma vida alinhada, disciplinada, uma comunhão com Deus, ele vai ter paz. Ele vai sentir a vitória naquele momento. Se ele tem culpa, se ele tem remorso, se ele não fez o que tinha que fazer, ele vai sentir aquela dor. É aquela dor que ele tem. Não é física, é aquela dor. Agora, se o espírito está se comunicando e falando que tem dor ainda, é porque ele está ligado ainda ao corpo físico por esses fluidos que não se dissiparam. É por isso que ele vai falar que no final desse item, do item 1, que é o desligamento perispiritual durante a desencarnação, que nós devemos conversar com os familiares ou com os mais próximos, qual é o tipo, só o espiritismo para fazer isso mesmo, né? O povo está querendo fugir desse assunto e nós estamos conversando sobre ele. Que tipo de enterro que a pessoa quer ter? De sepultamento, não é de enterro, porque pode ser o enterro ou pode ser a cremação. Porque às vezes a mente não está preparada, né? Se ela tem assim um trauma de outras encarnações do enterro, se ela relatar para os parentes, ela poderá ser levada para uma cremação. Ou então, tem gente que tão pouco importa. Eu não me importo, né? Sim. Segundo o que o Emmanuel relata, e a gente também passa muito isso em estudo, quando é o caso do enterro, né, do sepultamento, pede-se, segundo a orientação do Emmanuel, é um dos espíritos benfeitores, né, que assistiu o Chico Xavier, pede-se um tempo de 24 horas do momento do desencarne até o momento do enterro, que seria o tempo suficiente para a espiritualidade amiga, os cooperadores que têm esse serviço, desligar o espírito do corpo. E no caso de cremação, seria 72 horas, um tempo suficiente para eles fazerem todo o desligamento. Mas é o que nós colocamos aqui. Se o espírito tiver uma ligação muito forte, mesmo que deixou 74 horas lá, né? Mesmo que deixou 24 horas, a espiritualidade desligou ele do corpo físico, ele ainda vai se sentir ligado, ele fica ali perto do túmulo. Quem está habituado com as leituras dos livros de André Luiz, vai lembrar do momento que ele foi visitar o cemitério, junto com um grupo de estudantes do plano espiritual e um instrutor, e aí ele viu alguns espíritos assim ao lado do túmulo e alguns fiozinhos sendo projetados para dentro do túmulo, e ele pergunta: por que esses espíritos estão aqui ainda? Vamos levar eles, vamos lá e vamos desligar. Aí o instrutor falou: de jeito nenhum. Algumas mentes precisam passar por esse processo natural dela mesma se desprender. Quando elas se desprenderam, acabou a ligação, pode ter certeza que tem dentro desse campo santo, quer dizer, dentro do próprio cemitério, tem hospitais espirituais e pessoas, espíritos preparados para ir ali, receber e levar, encaminhar. Na espiritualidade nada é feito com violência. Aí o André Luiz fala: mas o que é isso? Por que nós não podemos ajudar? Não adianta, André Luiz, a gente leva eles lá para o mundo espiritual, para uma dimensão superior. A mente deles faz assim, ó, que nem um raio, traz eles de novo para lá. Então precisa finalizar aquele processo. Isso vai depender da evolução de cada um. Tem uns que já se desligam ali mesmo. Os parentes estão ali ao redor do corpo e ele está ali sentado, olhando o pessoal orar, fazer a oração para o corpo. Você desligou já está pronto para seguir. Fica ali só para os familiares, né, fazer aquela despedida. E em geral alguns até ajudam, consolando, amparando.
aproveitando aqueles fluidos que desprendeu do corpo e transforma aqueles fluidos em anestésico para alguém que está mais agitado, em calmante. E tem outros que permanecem ainda ligados. Então por isso que fala: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. As etapas da desencarnação. Quem já assistiu aquele pequeno vídeo que fizeram, ficou muito bacana, da desencarnação de Simas. É Simas, né? Dimas. Já vai entender certinho o que está colocado aqui, porque cada etapa que está colocada aqui é o que foi mostrado lá no vídeo que circula aqui pela internet, a desencarnação do Dimas. E a gente que faz visita, ou que fez visita às pessoas que estão desencarnando, né? A gente percebe, ou que acompanhou um familiar que está desencarnando por morte, chamada morte natural. A gente percebe bem esses passos do desligamento. Eles falam que o desligamento ele começa pela região da vegetativa, que é essa região gástrica. A espiritualidade que vem para ajudar no processo, ele desliga o perispírito dessa região que está próximo do estômago. Essa região que está ligada às funções vegetativas, quer dizer, funcionamento da nutrição, a parte mais orgânica, mais física, onde está o estômago, o intestino, os rins, o baço, o fígado, a vesícula biliar. E aí então, neste momento, olha que coisa linda, as pernas esticam assim, fica rígida e gela. Fica completamente gelada e rígida a musculatura. Aí não esquenta mais. Não esquenta mais, não adianta. Não adianta esfregar um pé no outro, que aí não adianta mais, nem pôr meia de lã. Aí o fluido sobe e fica pairando sobre o corpo. Depois eles vêm e desligam a região, na região do coração, do cardíaco, ligada à sede das emoções. Aí os fluidos eles se intensificam e se aglomeram em torno. A encarnação, a desencarnação, ela vai se completar quando eles desligam uma região no sistema nervoso central, região no cérebro. Aqui não fala isso, mas o livro de André Luiz fala. É uma região, nessa região romboide do cérebro, que parece uma pequena ampola. Você lembra que a gente ia tomar injeção na farmácia e eles quebravam uma ampolinha de vidro? Diz que é igualzinho isso, na hora que quebra, sai uma energia da cor do rubi, meio vinho e rubi. E aí então forma-se o formato do cérebro, da cabeça, uma cópia, igual ao do corpo, com todos os traços. E aí então ele vai puxando aquele fluido, aquela névoa que se desprendeu das outras regiões, e vai formando o corpo perispiritual. Corpo perispiritual. Essa região que sai, essa substância vinha, violácea, ou rubi, né? Por isso que fala muito no Evangelho, na linguagem simbólica, do vinho não é à toa. É a sede das noções superiores, das conquistas que o Espírito conseguiu em todas as vivências dele, em todas as encarnações. Nada se perde. Tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, tudo que ele aprendeu, está ali sediado nessa parte. E aí forma então o corpo perispiritual. Essas são as etapas. Se ele vai já para o mundo espiritual ou vai ficar mais um tempo aqui, vai depender das suas necessidades que nós acabamos de narrar, né? Do vínculo que ele tem com a carne. Qual é a melhor maneira de morrer bem? É viver bem. Não tem outra forma. Quem vive bem, morre bem, desencarna bem. Perturbação espiritual no momento da desencarnação.
já estamos plenamente informados de que a extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo. Essa separação, contudo, nunca ela é brusca. O fluido perispirítico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não resta nenhum átomo do perispírito ligado à morte do corpo. Então, aqui no terceiro item, ele vem fazendo um fechamento de tudo que ele já falou. Ele fala assim, o corpo não morre porque o espírito sai dele, se desprende, se desliga. O corpo físico morre e aí então o espírito se desliga. Mas esse desligamento que ocorre átomo a átomo, molécula por molécula, célula a célula do perispírito que está enraizado no corpo físico, ele não ocorre assim de forma brusca. Ele vai ocorrendo lentamente. E é por isso que essas pessoas, quando morrem de morte natural, elas vão tendo impressão, do mundo espiritual. Vocês já viram isso? Elas já vão, parece que elas estão meio aqui, meio lá, Alguns dias antes, algumas horas vão falando dos que estão desencarnados. Eu estou vendo fulano, eu estou vendo ciclano. Eles falam, eu lembro do meu avô, ele falava muito. Da minha avó, que tinha ido 2 anos antes, ela já começou a falar dela, Começou a perguntar, porque antes disso, daí a vida toda, com mais de 86 anos, nunca ele quis saber de nada, nunca perguntou nada sobre o espiritismo, e ele já sabia que nós éramos espíritas, a gente vinha sempre no centro. Mas depois que minha avó desencarnou, e eu falo que ela desencarnou primeiro de propósito, como preparação, porque o meu avô era uma pessoa assim de muito valor, igual a minha avó, só que minha avó tinha mais iniciativa, Ela tinha mais iniciativa. Meu avô dependia de tudo dela, até para colocar o remédio lá num vaporizador, era minha avó. Tanto é, coitadinho, porque a primeira coisa que ele falou quando ela morreu foi: quem vai colocar o sorinho no nebulizador para eu fazer? Eu falei: pode deixar que isso daí é só isso aí a gente arruma. Então ela foi antes para preparar o desencarne dele. E aí ele começou, ficou 2 anos só depois dela. Ele ficou perguntando das coisas do mundo espiritual. Uma preparação. Tinha merecimento, não tinha religião, mas tinha merecimento, pela vida que ele teve. E aí ela começou a aparecer. Pouco tempo antes, ela começou a aparecer para ele. Nós não víamos, mas ele via. Aí ele falava: a tua avó está aqui. Quer dizer, eu já não tenho uma... Aí a fisionomia de serenidade, de paz, de entrega dele foi absoluta. Eu já não tinha mais medo de morrer. Tanto é que ele morreu assim. Ele estava deitado na cama. Uma tia minha da fazenda sentou próximo dele. Minha mãe sentou próximo dele. Aí eu fiz o remédio dele. Aí ele falou: hoje nós não vamos tomar o remédio. Ele olhou para minha mãe e para minha tia e falou assim: mais alguma coisa vocês querem de mim? Não, pode descansar. Fechou o olho e desencarnou. O que é uma preparação para o desencarne, O corpo físico esgotou os recursos. Ele já não tinha mais energia para viver. O espírito se desligou. Simples assim. Natural desse jeito. Ainda que o desencarnante possua títulos de virtudes e méritos, não se furta aos momentos finais, o do desligamento perispiritual, que caracteriza o fim da existência física. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Quer dizer, é como se fosse aquele velcro, que liga o perispírito ao corpo. Se aquele velcro já se desgastou, não há nenhum sofrimento. Mas se a cola, a tenaz, é muito forte, então o corpo puxando o espírito para ele e o espírito querendo ir para a paz espiritual, às vezes isso que causa um pouco de atrito, de dificuldade. Que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E finalmente, que se
que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável. Allan Kardec denominou de perturbação o espaço de tempo que se inicia com os processos agônicos e que se conclui com o desligamento perispiritual. Acrescenta que, mesmo que esse estado seja muito breve e não provoque maiores desconfortos, neste instante a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. Então, por causa dessa informação, eu vou falar devagar agora, por causa dessa informação, nós espíritas ficamos durante muito tempo desacreditando de comunicação quando o comunicante tinha desencarnado há pouco tempo. Ficamos por muito tempo acreditando nisso, eu lembro disso, quando eu comecei muito novo na doutrina espírita, mas a tradição falava pra gente o seguinte, que se a pessoa tivesse desencarnado há pouco tempo, ela não podia comunicar. Ninguém falava isso direto, mas na hora que comunicava alguém que tinha desencarnado há pouco tempo, a gente falava, não é a comunicação, é a mente do médium. Por causa dessa informação aqui, ele fala o seguinte, no momento que o espírito está agonizando ali, né? Aí desencarnou, desprendeu tudo, o espírito ele entra no estado de torpor, anestesia, é como se fosse um sono, ele anestesia. Anestesia é o sentido, ele sabe o que está acontecendo em torno dele, mas ele não consegue reagir, ele fica paralisado. Mas o que esqueceram de falar para nós é que isso pode durar de segundos a horas, a anos, a séculos e muito tempo. Quer dizer, para muitos demora mesmo. Só depois de 30, 40 anos que desencarnou que ele vai poder se comunicar. Mas tem gente que se comunica lá na hora do sepultamento. Você quer ver onde está escrito isso? No livro Céu e Inferno do Allan Kardec. Lembra que nós estudamos? Olha o que o Allan Kardec fazia. Pegava um grupo de estudantes, né, porque eles estudavam em Paris, na Sociedade Parisiense. Quando morria, ele já combinava antes. Quando eles percebiam que a pessoa tinha condição, ela era conhecedora e ela tinha uma vida disciplinada. Ele falava assim, ou a pessoa mesmo pedia. Nenhum caso de ele pediu, ele falou assim para o Allan Kardec, eu nunca pude fazer nada de importante na minha vida, nunca pude colaborar muito. Então faz o seguinte, eu quero que vocês me evoquem, a palavra é evocar mesmo, me chame na hora, antes que for me sepultar, ali mesmo, perto do caixão, onde for me sepultar. E eles levaram um médium com grande possibilidade, fizeram as últimas despedidas e falaram, você pode me ouvir? Ele incorporou e falou, perfeitamente, eu já estou aqui, não estou mais ligado no meu corpo. E travou um diálogo que está lá registrado no livro Céu e Inferno, na segunda parte do Céu e Inferno. Um diálogo enorme, conversando tranquilamente. Todos os espíritos podem fazer isso? De jeito nenhum. Mas não se surpreenda se algum fizer. Algum pode. Naquela época eu trabalho na varanda da casa do cara. E essa pessoa não pareceu o trabalho, ele morreu no acidente. O cara não é um cara. Comunicou ali, Comunica. Eles faziam comunicação até de vivo, só que o Santo Agostinho, no caso do Kardec, só que o Santo Agostinho ele era o líder, o guia espiritual, ele que falava se podia chamar ou não. Uma vez eles chamaram uma pessoa que estava em alto mar, e ele vinha, ele dormia, desligava o espírito, se comunicava no médium e falava com ele. Só que naquele dia eles pediram autorização para o Santo Agostinho. Santo Agostinho se comunicava e perguntaram, podemos chamá-lo? Não, porque agora estão passando por uma perturbação, com certeza numa tempestade, então não podia tirar a atenção dele de lá, ele tinha que estar com atenção na parte do cérebro, né? Atento, dirigindo ali a embarcação, olhando os instrumentos de orientação espacial. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono.
As ideias são confusas, são vagas, são incertas, a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é contudo esse despertar, calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. O estado de maior ou menor sofrimento que acontece nos estertores da agonia, no momento da desencarnação, resulta da situação moral do desencarnante, como ensina o codificador. O estado moral da alma é a causa principal, maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Então está falando aqui, quanto mais moralizado o espírito, mais fácil, mais sutil, mais prazeroso é o desencarne. Quanto mais desapegado da matéria é o espírito, mais fácil é o desligamento, mais gostosa é a sensação de quando ele vai ingressando, mergulhando no mundo espiritual. Quanto menos moralizado é o espírito, mais difícil é o desprendimento dele do corpo. Quanto mais apegado à matéria é o espírito, mais difícil é o desligamento dele do corpo. E quanto mais apegado e menos moralizado é o espírito, mais sofrimento ele vai ter depois do desencarne. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identifica com a vida espiritual, o apego é quase nulo. É igual falava o Chico Xavier: você tem medo da morte? Não. Eu vivi a vida inteira conversando com o morto, eu vou ter medo da morte? Que jeito? Se eu estava mais para lá do que para cá, né? E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós mesmos, somente depende tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então, agora o restante, que de uma certa forma ou de outra nós já falamos sobre ela, né? Nós já conversamos, então nós vamos encerrando por aqui para não atravessar o tempo. E assim então nós finalizamos o roteiro, o temor da morte, mas não para ainda de falar da morte. Nos próximos roteiros nós vamos ter a morte e seus mistérios, vai falar das mortes prematuras, quando o encarnado morre jovem, né? As mortes prematuras. E depois, no roteiro 3, a continuidade da vida, quer dizer, a vida no mundo espiritual. E no roteiro 4, para terminar essa série da morte e seus mistérios, o espírito imortal. Dá até vontade de morrer, né? Só que não, porque nós temos muita coisa para